meu canal! Estamos indo aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que vai ajudar muito as mães e os pais que não sabem como falar e como tratar de sexo com os filhos em casa. Eu sempre falo que é muito importante você lidar com o sexo dentro de casa de uma forma bem natural. Por que razão, galera? Porque muitos pais evitam falar de sexo com os filhos e fazem com quê? Com que os filhos aprendam sobre sexo em outros lugares, o que é uma merda. Muitos filhos aprendem sobre sexo com pornografia ou na escola ou com os amigos e muito mais. E muitas dessas pessoas e a própria indústria pornográfica acaba fazendo com que teu filho se torne um cara escroto, né? Muitas vezes o filho se torna um cara com um pensamento muito machista, um pensamento onde ele não precisa satisfazer a mulher, enfim, várias outras formas de educação são levadas para a cabeça do seu filho. Então é muito importante que você lide de forma natural, falando sobre sexo com os filhos de vocês. Se você tem filho pequeno, se você tem filha, enfim, é bem importante que você trate com ele. Eu digo isso por experiência própria, porque foi dentro de casa que eu aprendi sobre sexo, né? Foi com minha mãe, foi com meu pai, e isso me ajudou muito. Inclusive hoje a minha cabeça em relação ao sexo é muito aberta. Hoje eu falo de sexo de forma bastante natural, como vocês podem acompanhar aqui. E o objetivo do meu canal é quebrar tabus. É falar de sexo como sexo realmente é. E eu não tô dizendo aqui que você tem que chegar pro teu filho e falar a mesma coisa que aquele pessoal que vai dar palestra em escola fala. Ah, meu filho, tem que usar camisinha, viu? Fala pra tua filha também, ó, filha, quando for transar, me avisa pra mamãe levar você pra tomar anticoncepcional, viu? Não é assim que se fala de sexo com os filhos, porque o sexo não é só falar sobre camisinha, não é só falar sobre anticoncepcional. Tem outros assuntos que com certeza os filhos de vocês têm dúvida e que é muito importante que você se abra para que você possa conversar sobre isso com seus filhos. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para que você deixe seu like, comente no vídeo, se inscreve no canal e roda a vinheta. Então, galera, é o seguinte, quando a gente está com os nossos filhos, a gente tem dificuldade de falar sobre sexo por várias razões, principalmente pelo tabu que existe na sociedade sobre o assunto. Então existe aquela ideia de que sexo é algo mais 18, né, para as pessoas acima de 18 anos. Mas como a gente sabe hoje, pessoas de 13, 14, 15 anos já estão experimentando o sexo. Algumas não estão nem experimentando, mas já sabem sobre o assunto. Por quê? Porque hoje a gente tem a internet. E a internet tem assunto para todo mundo. Eu sei porque eu tenho seguidores de 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, não é a grande maioria, mas existem pessoas que me acompanham com essa idade e que tiram dúvidas comigo sobre sexo. E eu sempre fico pensando, cara, por que os pais dessas crianças, desses adolescentes, não conversam sobre sexo com essas pessoas? Porque a curiosidade, ela começa a partir do momento que você identifica que o seu corpo pode te dar prazer. Às vezes uma criança com 6 anos, 5 anos já começa a identificar prazeres com toque. Isso não é um problema. Isso é uma coisa normal. A criança, ela não tem a malícia que nós temos. Então a criança, por exemplo, quando é uma menina e ela começa a sentir que quando ela toca na perereca dá um prazer pra ela, não significa que ela vai ser uma puta, que não sei o que vai dar pra todo mundo, que ela já quer transar, não. Mas ela sabe que tocando na perereca ela consegue sentir um prazer, porque realmente ali é uma zona de prazer. E o homem a mesma coisa, quando ele começa a sentir prazer a partir dali. E isso começa na própria infância. E é importante que você lide com a criança desde pequena sobre a questão do sexo de forma bastante natural, para que ela cresça entendendo que o sexo é uma coisa normal e natural. É importante que você crie o seu filho, homem, para não ser um machista, para não ser um escroto, para não destratar as mulheres, para não ser aquele cara que vai transar com uma menina e vai sair contando para a escola inteira que comeu aquela menina. Você precisa educar o seu filho para ser um cara respeitador, um cara que pense no prazer também da sua parceira e não somente no seu próprio prazer. Mas para isso você tem que lidar com ele. Eu sei que é uma coisa difícil. Muitas mulheres vão falar assim, pô, Fábio, falar é muito fácil, mas na prática é muito difícil. Cara, não é difícil. É você sentar e pensar o seguinte, seu filho tem que ser o seu melhor amigo. Seu filho tem que ser o seu melhor amigo. Você tem que transmitir a confiança pra ele. Ele tem que chegar e falar assim, cara, que massa, eu posso confiar na minha mãe. Posso chegar em casa pra ela e falar assim, olha mãe, vou ter minha primeira relação sexual, preciso da sua ajuda, queria que você me desse algumas dicas, algumas técnicas e tudo mais. Por quê? Porque isso ajuda a sua relação com o seu filho. Com a minha mãe sempre foi de forma muito aberta a nossa relação dentro de casa. Ela sempre falou de sexo de forma muito aberta, ela sempre tratou de forma muito aberta, então pra mim o sexo sempre foi uma coisa natural. Nunca foi essa coisa de tipo cheia de tabu, cheia de regrinhas e tal. Pra mim sempre foi uma coisa muito tranquila de se falar dentro de casa. Qualquer dúvida, qualquer problema que eu tinha em relação ao sexo, eu poderia falar com a minha mãe, porque minha mãe iria me falar exatamente aquilo que eu precisava escutar, né? Que era me orientar. Só que hoje as crianças, os adolescentes, eles estão buscando orientação fora de casa. E nada mais importante do que você,
pai e mãe, orientar os seus filhos para que seus filhos não se tornem uns caras escrotos ou então não se tornem mulheres que não entendem sobre orgasmo e tudo mais. Cara, hoje eu fico recebendo perguntas de mulheres até tipo assim, de 20 anos, 30 anos, 40 anos, falando assim, Fábio, eu nunca gozei, nunca consegui chegar no orgasmo e tudo mais. E muito vem da educação, de quando essa menina era pequena, nunca teve nenhum tipo de orientação dentro de casa para falar sobre sexo. Então eu acho que é muito importante, para além de falar de camisinha, de anticoncepcional, de preocupação com doença, com gravidez, é muito importante você falar do sexo como ele é. Porque o sexo não é só gravidez, não é só doença, o sexo também é prazer. Então é importante que você fale sobre os prazeres do sexo, além, claro, das prevenções, além dos cuidados que a pessoa tem que ter com o sexo, como que o sexo pode te proporcionar prazer e como é importante que você retribua o prazer que você está recebendo. Porque o que existe de egoísmo dentro do sexo é algo absurdo e muito disso é culpa da educação que essas pessoas tiveram. Então aquele cara que não te fez gozar, aquele cara que teve egoísmo na cama e que não pensou em você, muitas vezes foi porque ele não teve nenhuma orientação em casa de como deve se tratar uma pessoa e como é importante se retribuir o prazer no sexo. Então é bem bacana que você converse com seu filho, sente com ele lá na mesa, lá da sala, lá, senta lá na cozinha, na hora do almoço, na hora que vocês estiverem descontraídos, vocês poderem tratar sobre o assunto, né? Falar, ó, filho, e aí, como que tá as coisas? Já fez sexo? Como que tá sendo a punheta? Tal, você pode falar abertamente, por quê? Porque se você faz isso desde pequeno, o filho ele vai se abrir com você sempre, né? Não adianta você também chegar com um menino de 17 anos agora e começar a querer falar de sexo. Por quê? Porque ele vai estranhar, falar, pô mãe, você nunca falou de sexo comigo e agora você quer falar? Tipo assim, o cara vai ficar tímido. Agora, se desde pequeno você trata de sexo com seu filho, ele já vai crescer habituado a falar com você, a desabafar com você, a se tiver algum tipo de problema, falar com você. Existem muitas mães, por exemplo, que infelizmente têm esse tipo de prática, e pra mim é complicado, que é, por exemplo, a menina tá lá na sala, vendo desenho. Aí ela começa a passar a mão na perereca. Aí começa a passar a mão na perereca, começa a passar a mão na perereca. Aí a mãe olha pra menina e fala assim, filha, é errado, tira a mão daí, você não pode ficar com a mão na perereca. Olha que coisa mais absurda. Você não pode falar isso pra sua filha, você tem que simplesmente chegar pra tua filha e falar, filha, você tá com algum problema? Tá coçando? Porque às vezes ela tá com algum problema ali na perereca. Pô, vamos no médico, vamos ver o que que é. Então assim, é muito importante que você tenha essa preocupação ao invés de ficar julgando a pessoa por estar com a mão ali. Você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que falar sobre aqueles prazeres, entendeu? Então, às vezes a pessoa tá coçando, às vezes ela tá com uma coceira, tá com algum problema ali na perereca e ela precisa ir no médico. Isso também serve pros meninos. O menino tá ali, tá que coça, tá que coça, tá que coça. O pai e a mãe tem que chegar e falar, filho, tá com algum problema? Precisa ir no médico? Quer ver alguma coisa? Entendeu? Porque às vezes o filho esconde que tá com algum tipo de problema. Por quê? Porque os pais não querem falar sobre aquele assunto. Aí às vezes o filho ou a filha pega algum tipo de doença e não pode falar com os pais. Tem que ir escondido no médico, tem que ir escondido no ginecologista, porque o pai não pode ficar sabendo que a pessoa tá transando. Tem muita menina que fica assim, eu não posso transar porque minha mãe vai descobrir que eu não sou virgem. Tipo assim, cara, você tem que lidar com o sexo de forma natural, para que ela procure você para tirar dúvidas, para que ela procure você para poder saber sobre o assunto, entendeu? Para que ela consiga se soltar com você. Com certeza a sua opinião é muito importante para os filhos de vocês, né? Então vamos tentar tratar com os filhos de uma maneira mais natural. Beleza? É um pedido que eu faço para vocês para que a gente tenha um futuro onde as pessoas vão ser muito melhor umas com as outras, pra gente não ter aqueles homens escrotos e também pra gente ter uma formação societária, umas relações sexuais muito mais prazerosas e muito mais mútua, que eu digo assim, com troca de prazeres reais. Porque hoje a grande reclamação das pessoas é, nossa, transei, mas o cara tava cagando pra mim, né? Então é muito importante que a gente lide desde pequeno com os filhos da gente pra falar de sexo, de maneira aberta, franca e sincera. Isso é sempre o mais importante de tudo. Beleza? Porque às vezes, por exemplo, teve um adolescente que falou pra mim, pô, Fábio, eu tenho 16 anos, mas eu não tenho coragem de pedir camisinha pros meus pais, né? Eu quero transar com a menina, mas eu não tenho coragem de pedir pro meu pai comprar camisinha pra mim. Cara, ao ponto de um menino de 16 anos ter vergonha de pedir pro pai pra comprar camisinha, olha só que coisa absurda. Era muito melhor ele chegar, pô, pai, tem como tu comprar uma camisinha pra mim? A mesma coisa pra filha, de chegar pra mãe e falar, mãe, tem como você me levar no ginecologista porque eu quero tomar anticoncepcional. E muitas vezes quando a filha fala isso, a mãe já fala, pô, já tá dando, minha filha. Já tá dando essa buceta? Não é assim, velho. Você tem que chegar e conversar com ela sobre o assunto, levar ela no médico, entendeu? Poder passar pra ela tudo sobre o que você sabe, porque você já viveu isso. Você já teve a idade dos filhos de vocês. Muitas de vocês, inclusive, engravidaram antes da hora. Muitas de vocês perderam a virgindade cedo. Muitas de vocês sabem sobre sexo e vocês precisam compartilhar as experiências, as vivências de vocês para que os filhos de vocês cresçam muito melhores e que saibam aproveitar o sexo da maneira correta, beleza? Essas são as dicas do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, comenta e é isso aí, até o próximo vídeo.